A produção industrial dos Estados Unidos superou as expectativas em julho, subiu 1% na comparação com o mês anterior. Isso foi bem acima do esperado. A principal influência foi da produção do setor automobilístico, que teve aumento de quase 10%. Os dados do Banco Central americano também mostram uma expansão no investimento em novos equipamentos. Mas para os analistas alertam que essa desaceleração no consumo e o desaquecimento em outros países, como a China, por exemplo, deve reduzir o ritmo da produção nos próximos meses. A utilização da capacidade instalada aumentou para 74,8%, mas ainda é abaixo da média de 80% dos últimos 20 anos. E para repercutir esses dados sobre a produção industrial, o setor industrial dos Estados Unidos, a gente recebe aqui no nosso estúdio o economista e professor da Universidade Federal Fluminense, Marco Aurélio Cabral Pinto. Professor, boa tarde. Boa tarde, Raquel. Professor, esse 1%, ele é realmente significativo ou isso já vinha sendo observado, essa produção da indústria americana, ela se mantém mais ou menos no mesmo patamar? Vou tentar responder da seguinte maneira. Ele é muito significativo para a vida dos mercados de capitais, onde haviam apostas feitas e essas apostas foram até certo ponto superadas do ponto de vista dos números. Então, o crescimento de 1% foi significativamente maior do que estava se esperando. Isso é motivo de comemoração dentro desse círculo de, vamos dizer, de investidores em mercado de capitais. Agora, para quem acompanha a indústria norte-americana, o que a gente percebe é uma relativa estabilização do sistema industrial em torno de um patamar de sobrevivência com um elevado desemprego. Então, Raquel, isso não é motivo para muito otimismo ainda. Pois é, isso que eu queria perguntar, porque a produção industrial se recuperando, mas também tem a questão dos estoques, isso pode ser visto de uma outra maneira. O que deve mesmo impactar é a questão do desemprego, que ainda continua alta. Perfeitamente. E você perceba que nos Estados Unidos parece haver uma estratégia onde a capacidade industrial estabelecida, que é uma capacidade ainda comprometida com o paradigma tecnológico do petróleo e tudo demais, ela vai envelhecendo e ao longo dos anos até perdendo competitividade com a indústria de outros países, como Alemanha e Japão. Mas, no entanto, o nível de pesquisa e desenvolvimento lá nos Estados Unidos tem sido muito elevado. Agora, as apostas tecnológicas, essas sim têm sido feitas num novo paradigma de sustentabilidade e de muita biotecnologia. O senhor falou aí de Alemanha, de Europa e de China. Agora, esses números, de qualquer maneira, eles repercutem também na indústria do mundo inteiro, nos mercados do mundo inteiro, porque os Estados Unidos são o maior mercado consumidor do mundo, né? Sim, quer dizer, a flutuação dos indicadores econômicos da economia norte-americana se propaga de alguma maneira para o resto do mundo. Percebam que há interconexões importantes da economia norte-americana com a Europa e a japonesa, por exemplo, na dimensão financeira, de movimentos de capitais de curto prazo, assim como trocas de partes, peças, componentes e sistemas industriais que são montados em termos finais nos Estados Unidos, na China ou na Europa e depois remetidos para o próprio mercado norte-americano. Agora, essa questão dessa compra dos outros mercados, né? A Europa parece que está se recuperando, com a Alemanha principalmente. Isso pode dar um certo fôlego para a indústria europeia passar ou pode ajudar os Estados Unidos nessa questão do consumo, já que eles compram as peças? É uma boa pergunta, Raquel. Quer dizer, os Estados Unidos, de certa maneira, eles têm uma postura muito individualista, autocentrada, mas eles, nesse momento, entendem que precisam do resto do mundo. E a Europa é um aliado importantíssimo. A Alemanha especializou, a rigor, a sua economia na exportação de partes, peças, componentes industriais. Então, de certa maneira, o comportamento do consumo nos Estados Unidos e da dinâmica da própria economia lá dentro vai ter um impacto na Europa. Agora, lembrando, Raquel, que desde a crise na Grécia, o euro vem se desvalorizando frente ao dólar, o que tem também facilitado a vida do exportador lá na Alemanha, né? Agora, professor, esse 1% pode não ser muito grande, mas de alguma maneira vai interferir, vai repercutir nos mercados, né? Eu acredito que dado que há uma notícia importante no centro do sistema capitalista, as bolsas de valores no mundo inteiro devem ser contaminadas progressivamente por essa atmosfera de otimismo, a menos que outros indicadores negativos venham a se somar. Você sabe que a gente que olha num prazo um pouco mais longo a dinâmica das coisas, Raquel, a gente fica muito paciente em relação a essas notícias diárias e a gente procura ver para onde elas apontam. E nesse momento, infelizmente, né, a economia mundial ainda não sinaliza para uma trajetória de crescimento sustentado. Apenas alguns países na periferia, entre eles o Brasil.
E a China, nesse caso, fica como? Porque agora ainda anunciou que, pelo menos no trimestre, ultrapassou o Japão, né? Será que no ano ela vai se consolidar como a segunda maior economia e ela está nesse grupo aí de países que estão realmente crescendo? Sem dúvida, né, Raquel? A importância da China no mundo vai aumentar ao longo dos próximos anos, né? Essa importância relativa já se manifesta em relação ao Japão. O Japão, ele está confinado dentro de um território muito pequeno. E a China parece dispor de recursos humanos e materiais muito mais abundantes. Então eu acredito que o aproveitamento dessas oportunidades ao longo da próxima década vão consolidar essa posição da China no mundo. Acho que a diferença que a gente pode dizer que fica é que a China cresceu e continua crescendo e o Japão está perdendo espaço, né? É a segunda, mas está perdendo espaço. Essa que acho que é a diferença aí para um curto prazo, a gente pode dizer assim. Se Deus quiser, o Brasil vai chegar lá a disputar esses primeiros lugares. Professor, muito obrigada pela sua participação. Professor Marco Aurélio Cabral, professor da Universidade Federal Fluminense. Obrigada, boa tarde.